Aula sobre câncer de mama, e eu vou dividir essa aula em duas partes. A primeira, que é essa, a gente vai falar sobre entender onde que está o problema, onde que está o câncer, os subtipos, as características deles. A gente vai falar também sobre linfonodo, tá? Partindo no princípio, né, tumor, a gente vai explicar o tumor, vai explicar o linfonodo, o que tem que fazer, quando tem que retirar, quando tem que pesquisar e as características moleculares do câncer de mama, tá? Ele é um câncer muito especial por conta disso, porque influencia no tratamento. A segunda parte da aula vai ser sobre todas essas informações do câncer de mama, então as características do tumor, as características do linfonodo e as características moleculares, como que eu junto tudo isso e planejo o tratamento da paciente. Vocês vão ter uma ideia global e detalhada de tudo que vocês precisam saber de câncer de mama. Então vamos lá. Bom, partindo do que onde está o problema, onde está o tumor? Bom, a mama tem a sua unidade, né, que é o ducto lobular. Então são diversos lóbulos que vão produzir as glândulas, né, que vão produzir o leite, o ducto e aqui na frente a parte da epiderme, certo? Bom, então vamos lá. Eu posso ter principalmente em dois locais, aqui no ducto, né, esse ducto terminal, ou principalmente aqui no lóbulo. Então, o que acontece, né? Partindo do princípio de todos os cânceres, primeiro eu tenho uma hiperplasia, depois uma hiperplasia atípica, e daí eu tenho um carcinoma. Carcinoma in situ, que ainda não rompeu a barreira daquele tecido, e o invasor, que já invadiu, né? Então, aqui, por exemplo, no ducto, eu posso ter células, né, que começam a crescer de uma maneira desorganizada, né, que não era o que deveria ser, e isso daqui é basicamente o carcinoma ductal, né, porque ele está no ducto, e in situ, porque ele ainda não rompeu essa barreira, essa membrana basal aqui, que é a membrana que vai diferenciar os tecidos, né, determinar o limite dos tecidos. Bom, esse carcinoma ductal, ele é um dos mais comuns, ele é responsável aí por 80% dos cânceres de mama. E qual é a característica, né? A gente viu naquele corte, mas basicamente o que seria isso aqui? Isso seria o ducto. Essas seriam as células neoplásicas, né? Então, essa conglomerado aqui de célula. E dentro do ducto eu não vou ter vasos sanguíneos, né? Eu tenho vaso sanguíneo aqui fora, né? Irrigando por fora o vaso. Então, vejam, eu não tenho irrigação dessa parte. Se isso daqui morre, né? O que as células centrais tendem a morrer, formando calcificação. Beleza, então o câncer ductal, né? O carcinoma ductal, ele não vai formar massas, o in situ, né, no caso. Por quê? Ele não está saindo do ducto, né, ele não está invadindo. Então ele não vai formar massas, mas ele vai formar as calcificações que a gente viu. Então vou ver isso no raio-x, vou ver isso na tomografia. Então entendendo onde está o problema, a gente consegue entender as características dele. E a neoplasia ductal invasiva, né? Então, a invasiva é quando eu rompo essa membrana, né? O tumor começa a crescer e invade isso daqui, então já sai do seu tecido normal, começa a invadir, e aí sim eu posso ter a formação de massas, né? Porque eu vou ter um conglomerado muito maior. Então, o invasivo tem algumas subcategorias. O carcinoma ductal invasivo tubular, como que ele é? Ele vai formar estruturas que lembram os túbulos da mama, mas ele não consegue, porque ele é um câncer, então ele já se indiferenciou um pouco, ele não tem as mesmas características de uma célula normal, por isso não seria um câncer, né? Então, nas estruturas tubulares da mama, eu vou ter duas células, as epiteliais e as mioepiteliais. Quando eu pego a histologia do câncer, eu não vou encontrar esses dois tipos de célula, muito provavelmente vou encontrar um só, né? Ou um ou outro. Por quê? Por conta dessa indiferenciação. As células já começam a perder as características que ela tinha lá atrás para assim diferenciar e virar uma célula que não segue padrão nenhum, que não obedece tecido nenhum, que não é de tecido nenhum. É uma célula tumoral. Esse é o princípio, né? Então, no tubular, eu vou ter estruturas que lembram a formação de túbulos, né? Então, ele vai produzir, sim, túbulos. Eu vou ver isso na histologia. Porém, não são túbulos normais, não são os mesmos túbulos produzidos, tá? Eu tenho outro subtipo, que é o mucinoso. Que o mucinoso, ele vai produzir muco, né? Então, ele também tem características
Ele também tem características da célula de origem dele, mas são células soltas em um muco amorfo, né? Então não é aquilo que era antes, mas já começa a se indiferenciar. Eu tenho um subtipo muito importante do invasivo, que é o medular. O medular, ele está associado à mutação do BRCA1. O BRCA1, lembrando, é uma predisposição a câncer de mama e de ovário. E o BRCA2 é a predisposição em câncer de mama em homens, tá? Isso é basicamente o principal que vocês têm que saber do câncer medular. E o inflamatório também é muito importante. Porque o que acontece com o inflamatório? Ele é uma neoplasia, né? Então é um câncer ductal invasivo do tipo inflamatório. Por quê? Ele vai se alojar no sistema linfático da mama e vai produzir uma mama engurgitada, uma mama eritematosa, como se tivesse com uma mastite ali. Só que não tem a mastite, né? Visualmente até o diagnóstico diferencial é esse, então muitas vezes você acaba dando antibiótico, mas não passa, né? Também tem que contextualizar isso, né? Uma mastite em paciente mais velho, então pensar nos fatores de risco para neoplasia e mastite mesmo. Mas o câncer inflamatório ele tem essa característica do seio, né? Um seio inflamado. E é exatamente por isso, porque ele vai obstruir o sistema linfático e isso vai causar toda essa inflamação e esse eritema. Então, ele vai causar o eritema e um edema do seio. O que é importante eu entender desses subtipos são o bom prognóstico desses subtipos e o mau prognóstico desse subtipo. Vocês conseguem entender por quê? Bom, o tubular e o mucinoso, eles têm ainda características, né? Eles produzem alguma coisa, eles não são tão indiferenciados. Eles começam um processo de indiferenciação, mas eles ainda produzem túbulos, eles ainda produzem muco, né? Então, eles ainda têm características das suas células de origem. Isso sempre é um fator de bom prognóstico. Quanto menos indiferenciado a célula for, melhor o prognóstico. E por que o inflamatório ele tem um mau prognóstico? Pensem, ele obstrui o linfático, o sistema linfático. Isso, por si só, já é um fator de mau prognóstico, porque o câncer já está no sistema linfático. Do sistema linfático para o linfonodo, do linfonodo para o resto do corpo, é muito mais rápido que se ele não estivesse no sistema linfático, certo? Então é aí que mora essa diferenciação. Continuando aqui as nossas diferenciações, né? Onde está o problema, onde está o câncer, eu tenho o subtipo de Paget. Paget nada mais é, e aqui a gente volta para essa figura aqui para a gente entender onde está o problema, nada mais é do que alguma neoplasia, seja ela lobular, seja ela ductal, então pode ser essa daqui ductal mesmo, né? Ela acaba caminhando para cá, que é a epiderme, certo? Então existe essa progressão para a epiderme. Pode ser tanto de uma neoplasia ductal quanto de uma neoplasia lobular ou alguma outra aí de tecido conjuntivo. Mas o que acontece é isso, é uma progressão, sempre o Paget mamário, e essa é uma informação importante, o Paget mamário, ele tem uma neoplasia por trás, algum carcinoma por trás. No caso, a maioria dos casos, o ductal, até porque o ductal tem a sua maior incidência. Isso é diferente do Paget extramamário, ou seja, por exemplo, Paget vulvar. Paget vulvar, basicamente, na sua grande maioria das vezes, é só Paget vulvar, é só aquela doença, não existe um carcinoma por trás, tá? Na mama, o que acontece é exatamente o que a gente viu, existe algum carcinoma por trás e o Paget vem caminhando aí até chegar na epiderme. Então, aqui lembrar que está associado ao carcinoma, a algum tipo de carcinoma. Não vem sozinho, diferente do extramamário. E um outro subtipo é o tipo lobular. Que corresponde aí a 10%, né, dos casos de câncer de mama. Onde está a neoplasia lobular? Ela está aqui, tá? Nos lóbulos eu vou ter essas glândulas, certo? E aqui eu posso ter a neoplasia se desenvolvendo. Quando ela só está restrita, né, a essas glândulas, é o carcinoma lobular in situ. Quando ele ultrapassa essa membrana que a gente está vendo aqui e vai aqui para o tecido conjuntivo, ele passa a ser invasor. E aqui tem uma característica muito importante do carcinoma lobular, né, seja in situ, seja invasor, é que
essas células tumorais, elas não têm a ecaderina. Lembram lá atrás da ecaderina? O que faz as células ficarem juntas? Pois então, esse câncer não tem ecaderina. As células ficam literalmente soltas, elas não conseguem se agregar. Se elas não conseguem se agregar, elas não conseguem formar massa, certo? Então aqui já não tem a formação de massa, eu tenho células soltas. Se eu tenho células soltas, também fica muito difícil eu formar uma classificação, né? Eu posso classificar uma célula, mas isso você não vai conseguir ver no raio-x, numa tomografia, por exemplo. Então, não tenho formação de massa, não tenho formação de calcificação. Como que eu acho esse câncer? Incidentalmente. Então, muitas vezes você vai biopsiar outra coisa na mama e acaba achando um carcinoma lobular. Até porque o carcinoma lobular, por essa característica, né, de não ter as ecaderinas, ele é multifocal, ou seja, ele está em diversos quadrantes da mama e pode estar nas duas mamas, né, bilateralmente. Então, ele é um câncer multifocal e bilateral. A sorte é que ele é uma neoplasia de bom prognóstico, até porque ele não se agrega, ele não forma uma massa. Não só o in situ, não só o carcinoma in situ tem essa característica, mas como o invasor, porque a única diferença é que o invasor ele vai romper a membrana basal que os diferencia, né? Então ali em cima, aqui ele rompeu essa membrana e aqui tem essas células que ficam, se você aproximar muito, né, na histologia, na lâmina, você vai ver células soltas assim, sem formar massas, sem formar calcificações, uma coisa mais dispersa. Falamos onde está o problema, onde está a neoplasia, exatamente onde está, como ela é e o que me ajuda a diferenciar dos subtipos. Agora que a gente já falou mais do tumor em si, das subcaracterísticas do tumor, né, dos subtipos do tumor, vamos falar do linfonodo. O linfonodo, por que ele é tão importante? Qual que é o papel do linfonodo? Principalmente, né, em todos os cânceres o linfonodo é importante, porque ele faz a drenagem, né? Ele é um ponto de drenagem do nosso sistema. E se ele está acometido com células neoplásicas, ele pode vir a ter características, né? Claro que isso a longo prazo, né? Vão somando-se essas invasões neoplásicas, ele pode ter essas características de mais endurecido, rígido, né? Diferente de um linfonodo inflamatório. Mas todo linfonodo palpável em um paciente com câncer é um linfonodo que merece atenção, porque por mais que ele não tenha características malignas, ele deve ser estudado. O paciente tem uma neoplasia, a gente precisa ver se naquele linfonodo existem células neoplásicas já ali, né? Partiu do linfonodo, caiu no sistema linfático do corpo. Isso pode levar a metástases, né? Então, para outros locais no corpo. O sistema linfático é muito importante em qualquer neoplasia. Isso a gente já viu lá na aula de oncoginecologia, né? Como o câncer vai se disseminar, os cânceres em geral. E aqui não é diferente. O linfonodo é um ponto de parada. Bom, então o que eu tenho, né? Eu tenho a mama e com uma neoplasia aqui, né? Por exemplo. E a drenagem linfática de toda a mama, né? Então a drenagem linfática vai acontecer, né? Em diversas cadeias, enfim. Se eu tenho uma célula que acaba passando a membrana basal, ou seja, um carcinoma invasor, ele tem a chance sim de encontrar um vaso linfático e essa célula pode sim caminhar para o sistema aí que vai drená-la e parar aqui num linfonodo. Existem vários, né, linfonodos, que é as cadeias, né? E à medida que um número maior de células vai passando para esse sistema linfático, vai sendo drenado por esse linfonodo, eu vou ter o que a gente comentou, né, do endurecimento, dessas características de malignidade. E no câncer de mama, os linfonodos da axila são de extrema importância, porque é onde ocorre a maior parte da drenagem da mama. Então, sempre que você está suspeitando aí de uma neoplasia de mama, de um câncer de mama, tem que examinar a axila, procurando o quê? Linfonodos palpáveis. Linfonodos palpáveis. Claro que você vai descrever a característica deles. A partir do momento que eu achei esse linfonodo, eu vou biopsiá-lo, certo? Se na biópsia do linfonodo vier acometimento tumoral, esse linfonodo vai ser retirado durante a cirurgia do tumor. Eu vou retirar esse linfonodo e os demais linfonodos da cadeia, porque eu já tenho um linfonodo cometido. Se eu palpei esse linfonodo, mas na biópsia ele veio negativo, ou seja, eu não preciso retirar os demais linfonodos, porque naquele linfonodo eu não tenho acometimento, naquele que fez a drenagem eu não tenho acometimento. Bom, e quando que eu faço o linfonodo sentinela? Que vocês já devem ter ouvido. Quando eu não palpei nenhum linfonodo, não encontrei o linfonodo, não encontrei nada que me pudesse dizer que está sendo acometido de alguma maneira, o que eu vou fazer?
Um pouco antes da cirurgia, eu vou injetar contraste, eu vou injetar azul de metileno, no caso, muito próximo ali do tumor da paciente. E no dia da cirurgia, né, um tempinho depois, eu vou abrir ali para retirar o tumor e eu vou abrir também na axila, procurando o linfonodo azul, que é aquele que recebeu a drenagem do tumor. Então, o linfonodo sentinela é algo que eu vou fazer, eu vou injetar contraste antes, descobrir onde que é a drenagem, para quando eu chegar na cirurgia, aquele linfonodo estar ali identificado em azul, bem fácil de achar, e aquele linfonodo eu vou retirar só aquele, e aí eu vou estudá-lo. Vou fazer a histologia dele, vou ver se ele tem acometimento tumoral, certo? Então eu só faço linfonodo sentinela se eu não palpei linfonodo. Se eu palpei linfonodo, eu vou fazer biópsia. Então vamos organizar essas informações. Eu vou fazer o exame, né, o exame físico. Se eu achei linfonodo, eu vou biopsiar. Da biópsia, se eu tenho uma biópsia que veio negativa, ou seja, não encontrou células tumorais, eu vou fazer o contraste para encontrar o linfonodo sentinela. Pode até ter sido aquele e não estava acometido, mas pode ser outro. Então eu vou fazer o linfonodo sentinela, vou curar de contraste um pouco antes da cirurgia. Se na biópsia veio positivo, veio acometimento tumoral, então a gente vai fazer o que chama-se de dissecção axilar. No ato da cirurgia para retirada do tumor, eu vou retirar a cadeia acometida, né? Vou retirar aquele linfonodo e vou retirar outros da mesma cadeia. Então eu vou fazer a dissecção axilar. Porque se aquele já estava acometido, outros também podem estar acometidos, e daí eu retiro e faço esse estudo. Se no exame físico, completando então, se no exame físico eu não encontro o linfonodo, né, não palpo, aí eu também vou para o linfonodo sentinela. E por último, uma característica muito importante das neoplasias de mama é a característica molecular. A mama em si, ela tem alguns receptores, né? Receptor de estrogênio, progesterona, mas existem outros receptores numa célula, certo? E no câncer de mama, depois de anos de estudo, percebeu-se que existem tumores que possuem esse receptor, seja de estrogênio, seja de progesterona, e na parede celular existem milhares de outros receptores. Mas uma característica de algumas neoplasias de mama é ter o receptor HER2 na sua parede celular. Isso é muito importante, porque a medicina avançou tanto que a gente já consegue bloquear esse receptor, né? E isso, o receptor HER2, ele está na parede celular, mas assim que ele encontra seu ligante, ele vai entrar no núcleo, né? Aquele receptor, ele vai levar uma mensagem para o núcleo e o núcleo vai fazer um proto-oncogene. A gente vai falar na segunda parte da aula sobre como que o tratamento vai agir, onde exatamente o tratamento vai agir, são essenciais saber. Então eu posso ter um câncer de mama com receptor de estrogênio, posso ter um câncer de mama com receptor de progesterona e posso ter um câncer de mama com receptor HER2 presente aí na parede celular. Mas eu também posso ter uma combinação dessas características. Eu posso ter um câncer que tem o receptor do estrogênio, que tem o receptor da progesterona e que tem o receptor do HER2. Ótimo, porque eu tenho vários alvos para o tratamento. Posso ter uma combinação deles, né? Então, literalmente são combinações, né? Existem diversas e na segunda parte da aula isso vai ficar incrivelmente claro. Como que essas combinações afetam o tratamento. E eu posso ter, então, aí no pior dos cenários, todos negativos, todos os receptores negativos, né? Eu não consigo, então, agir em receptor de estrogênio para tratar, nem receptor de progesterona, nem HER2. Claro que eu tenho outras fontes de tratamento, mas aí, essencialmente, esse é um tumor que já tem um prognóstico pior por ter menos tipos de tratamento. Então, na primeira parte da aula, a gente entendeu onde exatamente está o tumor, as características desses subtipos e por que isso faz tanto sentido com as características do tumor na clínica. A gente entendeu a importância do exame da mama e da axila, né, procurando o linfonodo, por que eu preciso procurar e como que eu parto a partir daí, se eu não encontrar, o que eu faço também. E as características moleculares da parede celular dos tipos de câncer de mama. Então se inscreve no canal para não perder a parte 2 dessa aula, em que tudo isso vai fazer sentido com o tratamento. Vocês vão simplesmente raciocinar durante todo o processo e no final vocês vão se dar conta de que vocês entenderam tudo de câncer de mama. Até lá!